O menino Júnior, crente, fiel e firme, transformou-se num ateu. Tonhão, seu antagonista, ignorante e violento, quem diria agora, virou um filósofo. O protagonista vive um momento difícil e seu quase amigo Tonhão aproveita da situação delicada para convertê-lo ao tonhoísmo. Veja como eu estou certo. Olhe quem vem, um crente. Mesmo Deus ouvindo nossa conversa, não impediu que um filhinho seu parasse por aqui. Júnior olhou e percebeu a aproximação de Gus, um dos grandes amigos, que na véspera até tentou, sem sucesso, consolá-lo. E Gus, ao ver que o amigo mal acompanhado, pensou: o Júnior não desiste de evangelizar o Tonhão. Isso sim é fé, mesmo passando por um momento triste da sua vida. Só não entendeu a frase que ouviu logo em seguida. Deixa-o passar. Hã? Então Bidu não significa tanto assim pra você, certo? Tonhão provocava, tentando suscitar alguma forção maléfica no interior do menino. Oi, pessoal, disse Gus muito confuso. Apertou a mão do amigo e o abraçou, tentando mais uma vez animá-lo. Meus sentimentos, amigão. Deus te abençoe. Só por essas palavras ele já merecia uma boa surra, murmurou Tonhão para o companheiro. Depois que o crente mirim se despediu, o mais novo amigo do Júnior não se controlou. A aula iria recomeçar. Sabe por que você está assim? Porque você foi alimentado com falsas esperanças. Raciocina comigo. Seu cãozinho, uma gentileza de animal, educado e manso, está morto. O meu, violento e tinhoso, já mordeu até velhinha, foi linchado e está em perfeita saúde. Qual a lógica disso tudo? Não tem nada a ver com bondade ou maldade, e sim com força e fraqueza. Você orou para Deus curar o seu cãozinho e nada. Aprenda de uma vez por todas, Deus não se importa com as pessoas, e muito menos com os animais. Espere um pouco, o mundo é um caos porque Deus não existe, ou porque Deus existe e não liga pra ninguém. Quis saber o menino confuso. Chegamos finalmente ao décimo tonhonista, respondeu o pseudo-professor. O que quis dizer com isso? Perguntou o menino intrigado com a nova faceta especulativa do seu quase amigo. Décimo é crença em um Deus relapso. Décimo do Tonhão é a crença que Deus criou o mundo, mas não está nem aí pra ele. Deus criou a humanidade, mas depois decepcionado deixou a sua criação pra lá. Os deuses menores que regem a terra ao seu bel prazer. Deuses menores? Isso é mitologia grega. Hércules, Apolo, Afrodite, não é? Não, os deuses menores, a que refiro, é fruto de muitas meditação e estudo, não minha, é claro. E eles são o acaso, a sorte e o destino. Parecia que os dois meninos estavam irmanados no mesmo conceito e objetivo. Nenhum apologista cristão, nem mesmo Justino, agora seria capaz de detê-lo. Vendo um outro garoto se aproximar, Tonhão sugeriu: veja, vamos começar com ele. Este era o Giló. Esse é o Giló, ele não serve, é um crente paraguai. Discordou o Júnior. A ideia de bater em pessoas não lhe era nada agradável, apesar de toda sua revolta e rebeldia. Então vamos dar uma coça nele para que ele deixe de ser falso e decida de uma vez por todas. Júnior continuava resistindo para a tristeza do mestre. Mesmo sendo um mau exemplo ou um crente falso, não merece apanhar. Ele segue a sua cartilha. Ele é um mau exemplo, não leva ninguém para a igreja. Após ouvir a sua defesa, Giló tentou auxiliar, complementando-a. Eu estou sendo transformado aos poucos. E usando uma das mais preciosas frases da autoajuda cristã do século XXI, emendou: eu estou em construção. Ninguém te perguntou nada, vociferou Tonhão, feito cachorro raivoso pronto para dar o bote. Giló aproveitou a oportunidade e sumiu. Não, aquilo já era demais. A segunda oportunidade do dia desperdiçada. O malvado daria sua cartada final, reuniria o tonhoísmo com as teorias nietzschianas, usaria o martelo do pensador alemão Nietzsche para derrubar a última fortaleza espiritual do menino. Sabe o que eu acho? Você ainda não se convenceu realmente da verdade, a dura realidade da vida, sem as falsas cores da religião. Puxando o amigo, o convidou para um passeio didático pelo bairro e juntos caminharam por Jardim Bangu, à procura de modelos mais esclarecedores e mais instrutivos, exemplos capazes de penetrar aquele espírito emperdido pela fé cristã. Vamos dar uma volta para você enxergar o mundo com os olhos racionais do tonhoísmo, afirmou Tonhão, convicto de que depois desta última cartada, ganharia o jogo.
Andaram até uma mulher idosa, magra, parda, suja e mal vestida. Perto dela, 2 bolsas de compra e uma quentinha consumida pela metade. A fisionomia inspirava tristeza aos mais emotivos e ajudava aos mais caridosos. A coluna arqueada e as rugas emoldurando todo o seu rosto confirmava a irreversível ação do tempo sobre o corpo. Diante dos recursos visuais de que mais necessitava nesse momento, Tonhão parou e apontou para a senhora, como uma estranha alegria nos olhos. Veja, uma prova viva do que eu falei. Uma pobre velhinha abandonada numa esquina suja da cidade. A mulher não gostou do que ouviu e, muito irada, levantou-se com o guarda-chuva quebrado nas mãos, disposta a usá-lo. Quem é velho aqui, seus vagabundos? Gritou enfurecida pelas palavras do menino e devolveu um dos adjetivos. Velha é a sua mãe! Os garotos prudentemente se afastaram. Tonhão colocou as mãos nos ombros do Júnior, imaginando que o contato físico pudesse ajudar o processamento de ideias, e continuou o raciocínio interrompido pela idosa. Ninguém se comove. Por ali passam todo tipo de crentes. Falso, verdadeiro, aqueles que falam a paz disso, a paz daquilo, aqueles que chamam todos de irmãos. Se eu não estou enganado, até você já passou por isso também. Sabe quando a gente entra em desespero? É quando a gente realmente enxerga a realidade como ela é. A religião, a arte e a ciência tentam cada uma, a seu modo, maquiar a realidade, para que possamos viver melhor, mesmo que seja de forma enganosa. É como a hipocrisia que equilibra os relacionamentos sociais, porque na verdade ninguém se tolera e são obrigados a conviver. Pelo olhar do companheiro, ele pôde concluir que a convicção havia chegado. Tonhão estava do lado de mais um tonhoísta. Sentia-se como Sócrates diante de Platão. Júnior estava passageiramente desesperado, pois é isso que acontece com um cristão quando a adversidade chega a um ponto máximo. Elias encontrava-se no deserto assim. O profeta era considerado o inimigo número 1 do rei de Israel. Ele estava cansado e sozinho. A realeza o desprezava. Não teve apoio do povo, apesar dos milagres e prodígios. Sem amigos nem familiares para ajudá-lo, e ali, na solidão árida, nas terras incultiváveis, debaixo de um pé de zimbro, sentiu o desespero chegar de mansinho e se alojar no seu íntimo. O homem que havia renunciado a todas as vaidades da sociedade, vencido a sedução do poder e a cupidez das riquezas, e enfrentando centenas de falsos profetas, agora achava-se depressivo, sozinho e indefeso nas mãos da melancolia. O grande Elias, o famoso profeta que sempre levava a mensagem de Deus para quem que for, pobre ou rico, fraco ou poderoso, rei ou plebeu, político ou militar, o grande porta-voz do alticismo, agora entre os cactos de espinhos, chorava sem perceber que Deus estava ao seu lado. Outro caso esclarecedor diz a respeito um dos mais teimosos discípulos de Jesus. Ao ser alertado por Cristo que cairia em tentação e trairia seu mestre, Pedro afirmou: "Jamais!" Pouco tempo depois, o Messias foi preso. Seus seguidores amedrontados fugiram e o aluno que jurou fidelidade incondicional ao professor o seguiu de longe. E ao ser reconhecido por curiosos que se aqueciam junto a uma fogueira, negou imperativamente conhecer Jesus. Arrependido e amargurado, fugiu. Os tristes olhos de Pedro, desesperançosos e aflitos, assim permaneceram até encontrarem os ternos e mansos olhos do Salvador. E naquele momento, toda a solidão do mundo foi dissipida pela ternura de Cristo. Júnior havia se esquecido do convite de Jesus, única garantia de consolo nas horas amargas da vida. Ele disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O apóstolo Paulo afirmou categoricamente que Deus não daria provocação maior do que a força do cristão. O menino estava desesperado como Elias e profundamente confuso como Pedro, sem entender as duas verdades espirituais, a confortadora de Jesus e a equitativa de Paulo. Isso era o que acontecia quando os sentidos se rebelavam e pregavam uma peça ao espírito. Tonhão não era para estar tão satisfeito assim com o novo discípulo. O pouco de fé que reside em seu íntimo começavam a frutificar, pois a fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para mover montanhas. Júnior observou seu companheiro e indagou: "Então é por isso que você é violento e ignorante?"
Sim, só a violência e a força bruta dão algum sentido na nossa vida. A vitória do mais forte é a lei maior determinada pela própria natureza. E a natureza é sábia, dizem os entendidos. Quando você bate em alguém, está tentando dar sentido à sua vida? A minha vida não. A vida como um todo. Chega de papo, agora você conhece a filosofia tonhoísta. Vamos praticá-la. JCC Produções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Ayrton Expert. Alan Silva. Banca Pode. Bia Morningstar. Bruno M.F. Müller. Bruno Ribeiro Ferfer. Caio Pires. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. DJ Thiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Furiônica. Fuyuki. Gabriel Veloso Rocha Lemos. Guilherme Pupim. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Heitor Quirino H. O que boy favelado. Homem Paz. Laudeino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Linto do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Nusca. Mauro Rita. Mr. Kimmel. Nara Gordinho. Nina Anderson. Nick Wolf. Nivalveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipi de Leu. A Vilma. República toca pro pai. Sara Vida. Satsang Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. ZT Milos. Hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essa dublagem é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.